Alô, comunidade das redes sociais! Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. Mas antes de entrar no nosso tema, mais uma vez gostaria de pedir humildemente que você se inscreva no canal, que você dê o seu like, que você faça o seu comentário e que você compartilhe nosso material com outras pessoas. E principalmente você que é dos grupos, ao dar o like, dê principalmente dentro do vídeo. Tem gente que dá like no grupo, mas não dá like dentro do vídeo. E é isso que faz com que nossos vídeos cresçam na plataforma do YouTube. Se inscreva também no meu canal de Facebook, no meu grupo de Facebook, Filosofia com Eldon Rosa Masson, e visite diariamente o meu blog, através do endereço rosamasson.blogspot.com. Não se esqueçam, Rosa Masson sempre com 2 S e tudo junto, ok? Mas vamos aí entrar no nosso tema de hoje. O tema de hoje é financentrismo cultural. Eu confesso que eu nunca ouvi este tema na boca de outra pessoa, né? Estou aqui usando um nome criado por mim para exemplificar os conceitos que eu quero falar. Financentrismo cultural. A matéria que eu mais gostei no seminário eu já fiz também, mas na filosofia, a disciplina que eu mais gostei na faculdade foi antropologia filosófica. A antropologia filosófica ela tem o seguinte objetivo, de fazer a pergunta sobre o que é o homem. O que é o homem? Porque o que é o homem não é uma resposta fácil. Depende de que período da história nós estamos. Um é o homem da narrativa mítica. Outro homem é o homem da Arete guerreira de Homero. Outro homem é o homem da dimensão política da vida. O grego vai fornecer esta abertura, este precedente do homem como ser político. Aí Aristóteles vai dizer o homem é um animal racional e político. Porém, os outros povos não haviam aberto esse precedente do homem público, da vida política que se separa da vida privada. Então, um homem é o homem da vida política. Outro homem é o chamado Homo faber, na linguagem de Hannah Arendt, o homem que fabrica em massa mercadorias em uma sociedade capitalista. O homem pós-industrial, urbano, individualista. Outro homem é o homem da era dos satélites e outro homem é o homem da era digital. Mas eu gostaria de falar de homem, de nós seres humanos, a partir de uma referência cultural que são as finanças, que é o dinheiro que gera dinheiro. Somos uma cultura, hoje, que tem as suas referências capitalistas principalmente voltadas para as finanças. Éramos até pouco tempo atrás uma sociedade industrial cujo centro era a produção de mercadorias, papel que hoje, de uma certa forma, ou melhor, em muitos aspectos, ou em quase todos, a China representa. A China é como se fosse um celeiro do mundo que fornece matérias-primas, enquanto outros países de ponta, como Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, França, investem em tecnologia de ponta, em tecnologia limpa, enquanto alguns outros países, como o nosso, investem na uberização e na iFoodização da economia. E, sobretudo em economias como a nossa, as finanças, os juros, sobretudo os juros da vida pública, se tornam o grande motor do nosso desenvolvimento bem entre aspas, do nosso desenvolvimento econômico, onde os mais ricos são os que mais lucram. É por isso que Jair Bolsonaro está no poder, porque existe uma agenda econômica guedista que privilegia este capital que hoje não quer que haja bem-estar social, que haja mais investimentos no social. Então, a mais-valia social precisa, segundo este mundo financêntrico que se instalou no Brasil, então a mais-valia social tem que ser transferida
para o pagamento de juros da dívida pública. Então, nós vivemos uma sociedade financêntrica, sobretudo a partir do neoliberalismo da década de 70, e esta sociedade financêntrica ela aterriza em economias como a brasileira, onde nós somos pessoas endividadas. Uma das características do homem moderno, sobretudo no Brasil, é ser endividado, é estar endividado, porque os juros são ativos nas mãos desta economia. Os juros geram títulos de dívida pública. Esses títulos de dívida pública e privada são vendidos no mercado financeiro. Por isso, teto de gasto, teto de gasto, teto de gasto, teto de gasto. Por quê? Os tetos de gasto precisam ser, o gasto precisa ser contido para que haja dinheiro suficiente para o pagamento dos títulos da dívida pública. Então somos uma sociedade financentrista. As finanças as finanças são o centro das respostas do que é o homem. Porque o homem de hoje é um homem endividado. Nós somos pessoas endividadas. Então nossas referências culturais são históricas. São históricas. Por exemplo, Augusto Conte dizia que houve 3 fases na história humana. A fase teológica, a fase metafísica e a fase científica. Na fase teológica, a primeira, as pessoas respondiam à realidade de acordo com a referência mítica dos deuses da natureza ou do Deus que teria criado a natureza. Em um segundo momento da evolução, porque de uma certa forma ele é um evolucionista, num segundo momento cria-se uma referência metafísica. Aí passamos a viver a fase metafísica, onde a razão filosófica é colocada na relação entre o homem e a realidade. E uma terceira fase, que é a fase científica, ou melhor, a fase positiva. Na fase positiva, nós chegamos, segundo Augusto Conte, lá no século XIX, à maturidade da vida social. Então, nós deveríamos, segundo o seu livro, está aqui na minha estante, Reorganização da Sociedade, a sociedade deveria ser reorganizada a partir da ciência. Então, da mesma maneira como nós visualizamos matérias-primas, a natureza, os astros, através da investigação científica, para Augusto Conte, as sociedades deveriam ser reorganizadas a partir das referências científicas. Mas nós já tivemos vários ismos na história humana. Vivemos, por exemplo, o ismo do teocentrismo, que foi a principal referência da Idade Média, onde a consciência a respeito de Deus deveria ser o principal norte da nossa vida, da nossa organização social. Então, na Idade Média, Deus era o centro da vida social. Vivemos o antropocentrismo renascentista, onde a centralidade no Deus é transferida para a centralidade no homem. E essa centralidade no homem renascentista, antropocêntrica, vai gerar precedentes. Precedentes humanísticos que vão redundar nos direitos do homem e do cidadão, da Revolução Francesa, a era das revoluções, né? A partir da Revolução Francesa, a Revolução Americana, vai gerar essa perspectiva humanística, onde a vida humana deveria ser considerada.
Porém, mesmo com esta consciência humanística, onde o homem aparece como o centro da percepção sobre a vida social e cultural, nós seremos atravessados pela efervescência do capitalismo, nós seremos atravessados pela efervescência da industrialização. E nesta fase nós criamos um homem mercadocêntrico, onde o mercado de bens que têm valor de troca são elevados à enésima potência. Ou seja, os bens como valor de troca são elevados até as últimas consequências. Antes éramos sociedades que os bens materiais tinham principalmente valor de uso. Com a explosão do mercado internacional, sobretudo a partir das grandes navegações, isso é gradativo, o mercado aparece e a mercadoria, como valor de troca, explode como o grande mote, o grande motivador dos movimentos sociais. A mercadoria. E a mercadoria aparece como se fosse um ente mágico. Nós passamos a agir como se a mercadoria é que nos desse status. Eu uso uma camisa de marca, então a camisa de marca me dá status. Nos alienamos na camisa e nos esquecemos que quem atribui status é o humano e não a matéria. Então, nós vamos ser atravessados por uma coisa chamada indústria cultural, que a cultura ela pode ser dividida, né, na literatura sociológica entre cultura valor, que é a cultura literária, a cultura alma coletiva, que é a cultura que norteia o pensamento de um povo, de um grupo social, e a cultura mercadoria. Na cultura mercadoria, a própria cultura se torna mercadoria. Então, a cultura não é mais um bem espontâneo que surge na vida das pessoas, na vida das sociedades. A cultura se torna também mercadoria. Então, se surge uma pessoa fazendo uma série de doideiras, dependendo do que ela pode gerar de lucro ou de ativos para quem lucra ou para ela mesma, essa pessoa é inserida na vida social, no mercado, como um bem de troca. Movimento punk foi uma das referências da indústria cultural, os Beatles. Indústria cultural. Uma pessoa, uma mulher linda mostra o seu lindo bumbum. E vivemos uma cultura onde os glúteos, né, principalmente numa sociedade como a brasileira, tem muito valor. Então, a indústria cultural se apropria de todos os valores culturais como valor de troca. Como valor. Então, o carnaval, que era uma festa espontânea, começa a ser apropriado pela indústria cultural. Então, para entrar num determinado bloco, de repente de uma Ivete Sangalo, você tem que comprar o abadá, que é caro. Para entrar no sambódromo tem que pagar. Para ficar no camarote depende de quem fica. O camarote é muito caro, mas às vezes determinadas pessoas que podem dar status àquele camarote é convidada para ficar lá de graça. Então a indústria cultural, ela atravessa todos os poros das nossas relações sociais. E a própria vida humana é considerada agora como uma vida que tem valor de troca. Então, de repente, numa casa, o filho faz uma malcriação, o pai diz: enquanto você viver na minha casa, comer da minha comida, beber do meu refrigerante, você vai ter que me obedecer. Você quer ser independente? Então,
vai viver a sua vida, vai pagar as tuas contas. Ou seja, nas próprias relações familiares, o valor de troca está presente. Eu sou pai e tenho que ser valorizado como pai porque eu pago as tuas contas. Então percebam como o valor de troca influencia na vida social. E esta sociedade que vai crescer, onde o valor de troca vai se mundializar, vai se globalizar, os mercados nacionais que começam a aparecer, sobretudo a partir do século XIX, esses mercados nacionais vão lutar pela conquista de mercados internacionais. Eu começo a gravar vídeo e começa a me dar coceira no nariz. Eu acho que é um toque. Preciso. Será que Freud explica? Então esses mercados vão começar a crescer. E vão crescer tanto que as nações vão entrar em conflito. Esses conflitos vão gerar 2 guerras mundiais. Ou seja, o mercado, a vida mercadocêntrica desta sociedade vai considerar que vale a pena morrer milhões de pessoas por causa da conquista do mercado. E não há mercado sem haver mercadoria. Olha o fetiche da mercadoria. A mercadoria é o grande mote das nossas relações sociais e dos nossos conflitos sociais. A vida humana reduzida ao valor de troca das mercadorias, porque nos tornamos, a partir destes precedentes, uma sociedade mercadocêntrica. Esta sociedade mercadocêntrica, depois da Segunda Guerra Mundial, vai se dividir em 2 blocos, bloco socialista e bloco capitalista. Bloco socialista com a antiga União Soviética e bloco capitalista, os que acompanharam os Estados Unidos. E a ameaça do socialismo que começa a crescer no mundo começa a fazer com que países como França, Alemanha, Inglaterra, vários países da Europa, principalmente, isso vai chegar ao Japão, aos Estados Unidos também, vai gerar um estado do bem-estar social. O estado do bem-estar social, onde o bem-estar social, inclusive até hoje, a qualidade de vida em média do norte europeu é melhor do que, por exemplo, a América do Sul, países da África, América do Norte. Então, esse estado do bem-estar social é dado às pessoas, é dado aos cidadãos. Ontem eu estava vendo um documentário sobre droga nos Estados Unidos, né, e aí eles foram lá para Miami, e os bairros pobres de Miami é igual um bairro pobre do Brasil, né? Num bairro de classe média no Brasil, né? As casas bonitas, ruas arborizadas. Então, este mercado internacional, esta vida de bem-estar social chega e conquista vários países do mundo. Mas isso vai gerar um endividamento. Com isso, muitas nações começam a pensar no neoliberalismo. O neoliberalismo que agora deveria conter as contas públicas para que não houvesse mais estado do bem-estar social, para que a mais-valia social, né, agora seja transferida para o superávit primário. E o estado do bem-estar social começa a ser questionado, sobretudo pela liderança de pessoas como Margaret Thatcher, primeira-ministra da Inglaterra, e Ronald Reagan, presidente dos Estados Unidos. E o estado do bem-estar social começa a ser solapado, começa a ser atacado. Inclusive, Capitalismo e Liberdade, um livro que às vezes eu esqueço o nome do autor, Capitalismo e Liberdade, de a coceirinha no ouvido e esses esquecimentos de última hora. Mas Capitalismo e Liberdade é o grande livro escrito na década de 70 pelo grande mentor do neoliberalismo, né? O grande mentor do pensamento da Escola de Chicago, de onde vem Paulo Guedes. E o neoliberalismo ganha espaço. O neoliberalismo ganha espaço e transforma, não agora
as mercadorias, mas as finanças. O dinheiro que gera dinheiro como principal mote das relações e dos conflitos sociais. O Brasil hoje é uma sociedade extremamente não mais mercadocêntrica, mas financêntrica. E temos hoje um ministro da Economia que representa estes interesses financêntricos. Apesar de termos feito uma Constituição de 88, onde o bem-estar está presente, mas a Constituição de 88 foi criada em pleno boom do neoliberalismo no Brasil e no mundo. Só que agora, os próprios países neoliberais, a própria economia neoliberal no mundo está dando um passo atrás. Inclusive o Chile, que era considerado o grande motor neoliberal na América do Sul, está dando um passo atrás. Estão fazendo uma Constituição para rever, porque o Chile foi o único país da América do Sul que não refez a sua Constituição depois da ditadura militar. Continuou com uma Constituição neoliberal. Paulo Guedes dizia que o Chile era o grande modelo, o grande exemplo a ser seguido no Brasil. Inclusive, os próprios trabalhadores, segundo ele, deveriam pagar pela sua aposentadoria. E hoje no Chile, os aposentados recebem menos que um salário mínimo, a metade do salário mínimo. Então, eles estão dando um passo atrás. O mundo está dando um passo atrás, sobretudo com a pandemia, porque agora o Estado tem que entrar. Agora o Estado do bem-estar social tem que entrar. Não aquele Estado do bem-estar social, porque o mundo muda, a história não se repete, mas o Estado precisa entrar com o seu financiamento social. Então, aqui nós vamos ter que repensar o teto de gastos. Porque é o teto de gastos um dos pilares desta sociedade financêntrica que se criou no Brasil, onde o dinheiro gera dinheiro, nos tornamos pessoas cada vez mais endividadas e os juros são ativos do mercado financeiro, onde você pode vender os títulos da dívida pública ou da dívida privada. Estamos em plena era financêntrica no Brasil. E Paulo Guedes é o grande representante desse financentrismo cultural no Brasil, onde as finanças dizem o que nós somos. E o que nós somos neste mundo financêntrico? Homens endividados. Homens e mulheres endividadas. E por isso que, apesar de tudo, Bolsonaro se mantém com seus 30% fiéis, mas, além disso, ele tem o apoio desta elite financêntrica que lucra e lucra e lucra muito no Brasil. Porque está provado pelas estatísticas que no Brasil os mais ricos ficaram mais ricos, inclusive com a pandemia, e os mais pobres ficaram mais pobres. E diante de todas as declarações de Jair Bolsonaro, a favor da tortura, defendendo o torturador, dizendo sou homofóbico, sim, graças a Deus, conclamando guerra civil, violência, diante da minimização da pandemia. É assim mesmo. Eu quero concluir que Bolsonaro ficando no poder até o final agora, e sobretudo se Bolsonaro se reeleger, simplesmente é a prova cabal de que as finanças valem mais que tudo e definitivamente, se isso acontecer, é porque nós falhamos como seres humanos. Ok, galera? Vocês são do coração.